Pronto, estamos gravando agora a segunda parte aqui do assunto. Finalmente, né? Ele vai chegar aqui nos modelos de machine learning, tá? E antes de começar, eu vou mostrar para vocês aqui uma parte que o cara está usando modelos de machine learning, mas para uma apresentação. É muito legal. Deixei aqui o link também, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês. Antes de a gente começar a discutir aqui alguns modelos. E hoje a gente vai estar programando um modelinho mais simples de se entender, tá? E eu acho que a gente vai ter dificuldade de explicar e aí a gente já faz as aplicações no notebook, tá bom? Então, a partir de agora, toda semana a gente vai pegar um algoritmo, um modelo e aplicar, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui. Eu já deixei aqui já aberto. Deixa eu só colocar ele aqui. Eu acho que é esse cara aqui. É. Então, esse artigo aqui, ele também está em inglês, tá? Então, só para mostrar a vocês aqui um pouco do que é que a gente pretende aqui na disciplina, tá? Não necessariamente fazer um negócio assim bonitinho, feito esse aqui. A gente tava dando uma olhada no código, não era, Fred? Não só resolve isso aqui com Python, não, aqui. Tem outras coisinhas mais. Mas vamos lá. E aqui a gente não tá numa disciplina de engenharia, né? Esse aí vai lá, esse não dá Ctrl C, Ctrl V, não. Aí a brincadeira é outra. Vai lá, papai. Chupa essa mangaba aí. Tá com medinho? Esse é o jeito da computação aqui. Vamos lá. Então aqui é o seguinte, né? Então é uma introdução visual ao aprendizado de máquina. Então o que é que ele fez aqui? Ó? À medida que a gente vai rolando a barra, aí ele faz aqui uma explicação sobre o aprendizado de máquina e ele vai mostrando o gráfico. Então, o que é que ele vai analisar aqui? Tá? O objetivo aqui é determinar se um imóvel ele está em São Francisco ou em Nova York. Tá? Eu não sabia disso, né? Mas São Francisco é uma cidade que é mais alta, né? Tem morro, enfim. E Nova York é na beira da praia ali, então a altura, a altitude dela é baixa. Seria o equivalente a Recife e Gravatá, né? Vocês que têm aí o casarão de vocês em Gravatá, a gente tá mais ou menos nessa altura, né? Serra das Russas deve ter uns 200 metros, né? Então vocês que estão lá em Gravatá, na mansão de vocês, vocês sabem disso mais do que eu. E em Recife a gente tá aqui, né? Provavelmente Recife também deve estar nessa linha aqui de altitude, tá? Então, o que é que ele faz? Ele quer classificar os imóveis, né, baseado em algumas características, né, dos locais, tá? Então, o que é que acontece? Né? A primeira coisa que ele faz aqui, ó, que eu acho legal, é isso aqui, né? Então, pegando esse gráfico aqui, né, então o verdinho é São Francisco, né, então, e o azulzinho é Nova York. Então, a gente percebe o seguinte, né, ele já coloca aqui uma análise de dados, né? Se eu tiver um imóvel acima de 73 metros, né, com certeza não vai estar em Nova York, porque lá não tem uma geografia, né, que dê isso aí, né? A mesma coisa a gente tá aqui em Recife e dizer, não, tem um morro ali em Recife, está a 200 metros de altitude, eu desconheço. Né? Então dá para você classificar se o imóvel, já de cara, né, só com essa informação você já poderia fazer um algoritmo, né, para identificar uma coisa bem simples, né? E aí você vai rolando a barra, né? E aí você vai colocando aqui outras informações no gráfico, tá? Então ele começa a fazer um gráfico de dispersão aqui e aí começa a colocar o valor por metro quadrado dos imóveis, tá? Então ele cria uma outra visualização, né? E aí ele começa a perceber aqui, né, a questão da altitude e o valor do imóvel. E aí você consegue separar aqui algumas faixas de valores, né, e de preços aqui, né? Então você vê que tem os imóveis mais caros, né, estão em Nova York, tá? E aí você vai baixando aqui, ó, e você vai desenhar esses limites aqui, né? Então você consegue passar linhas aqui, né, e delimitar o teu problema. Aí você vai descendo aqui, ele vai criando agora aqui as diferentes dimensões, né,
que rege um apartamento, né? Que identifica um apartamento. Então tem preço, banheiro, a elevação, o ano de construção, o preço por metro, tá? Então ele começa a criar visualizações. Veja que agora tem a ver com visualização. E o cara aqui está contando uma historinha, né? O cara fez toda aquela parte visual, olhou dados, né? Limpou, né? Para chegar nesse nível aí de visualização. Tá? E aí ele vai usar um algoritmo de aprendizado de máquina, que é o que a gente vai ver hoje, que é a árvore de decisão. Tá? Então é um algoritmo bem simples e que a maioria das pessoas que trabalham, seja na parte de administração, negócio, finanças, engenharia, a gente já lidou com esse tipo de conceito de árvore de decisão. Né? Então, o que a gente vai fazer aqui é só botar a máquina para funcionar para a gente, tá? Então aqui ele vai fazendo aqui algumas inferências aqui, tá? Então vai passando, ele bota no histograma, tá? E aí o que acontece, né? A gente começa a fazer uma árvore de decisão, né? Aqui eu também vou estar falando sobre isso, né? Com essas cláusulas, né? If then, tá? Então, por exemplo, aqui ele coloca, né? Se, né? A elevação do imóvel é maior que algum número pré-definido, então o imóvel provavelmente está localizado em São Francisco. Então você começa a fazer as bifurcações na tua árvore de decisão, tá? Então aqui ele vai mostrando aqui, né, de acordo com os gráficos aqui, quantos ele acerta que está em Nova York e quantos estão em São Francisco. E aí ele vai aumentando aqui que é um dos problemas que você tem que resolver, é a questão de dividir o teu dataset de acordo com a medida que a árvore vai crescendo, tá? Então aqui ele vai mostrando também um outro conceito que a gente vai estar falando sobre a qualidade das predições, né, do que você está fazendo. Então ele vai falando aqui e vai melhorando. Então ele vai pegando e vai aumentando a divisão, porque antes eu só estava dividindo, né, minha decisão praticamente era só em relação à altitude, né, local. E aí vai aumentando aqui, vai ajustando e vai aumentando a taxa de acertos, do modelo. E aí depois ele faz aqui um histograma, né, para verificar quais as variáveis que realmente elas vão segmentar melhor e classificar. E aqui ele vai mostrando como a árvore vai crescendo aqui, que você vai diminuindo aqui pelas variáveis, né, para você tomar as decisões. Então, a primeira pergunta é qual é a elevação, depois preço por metro, ou preço, o ano de construção, e a árvore vai crescendo, tá? E chega até 96% de precisão ou de acurácia, né? Ou seja, ele está acertando. E aí ele começa a aumentar, e aí tem um momento que você tem que saber parar também esse negócio aqui, porque senão vai ficar o que a gente chama de overfitado, né? O teu modelo. E aqui ele está mostrando o seguinte, ó, ele está mostrando as previsões, né? As bolinhas verdes São Francisco e as azuis são Nova York, né? Então aqui, ó, vai descendo e aqui são várias árvores de decisão, vão colocando aqui as bolinhas dentro do devido lugar e aí ele vai mostrando aqui a acurácia. Observe que ele está aqui no dataset de treinamento, tá? Então ele consegue aqui uma acurácia de 100% nesse conjunto. Aí agora vamos colocar ele agora com dados que ele nunca viu e ver como é que ele se sai, tá? Então aqui ele vai mostrando aqui visualmente, né? E aí o modelo consegue acertar 89,7%, né? Quando você está com os dados de teste, tá? Então ele vai fazer uma recapitulação. Então assim, depois vocês dão uma passada aqui nesse artigo aqui, é bem legal, achei muito legal aqui para explicar um pouco o caminho que a gente vai trilhar e dentro da disciplina, ok? Então vamos lá. Aqui eu peguei uma figurinha do artigo, né, que está aqui embaixo, no DataGeeks. Ele também faz uma explanação e eu peguei essa figurinha que eu achei bem legal, porque ela tenta
dar uma geral realmente. Deixa eu só pegar aqui o carregador. Ah não, tá aqui também. O carregador, senão descarregar o outro. Pronto. Carrega. Então aqui nessa figura, o que é que acontece, né? Eu tenho aqui o Machine Learning, né, aqui no centro, tá? E essa figurinha ela tenta explicar um pouco, né? A gente já falou um pouco sobre isso logo no início da disciplina, mas agora acho que é o momento da gente entender aonde a gente vai estar trabalhando aqui dentro da disciplina, tá? O que a gente pretende mostrar para vocês, tá? Então, dentro do Machine Learning, tem o que a gente chama de modelos clássicos, né? Que são os modelos mais antigos, né? Assim, que realmente começaram a dar resultados, né? E hoje é esse frenesi em cima da área, né? Então, o Machine Learning se divide basicamente em algoritmos, né? Supervisionados e não supervisionados, tá? Dentro dos supervisionados, o que é que vai acontecer? Você está rotulando seus dados. Ou seja, você vai pegar um monte de foto de gato, cachorro, papagaio, e você vai dizer para o algoritmo, né? Você vai treinar o algoritmo e vai mostrar uma foto de um gato e dizer, ó, isso aqui é um gato. Você está rotulando aquilo ali. Então você está mostrando o que é um gato, o que é um cachorro, e o algoritmo vai aprender cada um deles. E aí quando ele tiver uma nova, ele for exposto a uma nova base de dados que apareça essas duas, essas duas categorias de dados, né, ele vai poder dizer, não, isso aqui é um gato, isso aqui é um cachorro. Ou seja, você previamente informou isso para o modelo, tá? E aí dentro desses dados rotulados, né, você já mostra, e aí depois vou dar uma discutida sobre essa questão da rotulação dos dados, né? Aí depois você tem, né, tô voltando. Os algoritmos de classificação, né? Então a gente usa muito quando você tem dados discretos, né? Então você vai estar dizendo se o cliente vai ou não deixar a empresa, se você tem ou não câncer, né? Então são essas questões de classificação que a gente tem no dia a dia, né, do trabalho da gente. E aí os modelos que a gente vai estar trabalhando aqui, né, vai ser o KNN, tá? São os vizinhos mais próximos. Tá? Então a gente vai estar explicando como é que ele vai fazer a classificação. Por que a gente está falando disso? Porque quando você vai criar a tua ferramenta, você pode usar vários modelos, treinar vários modelos, e você vai ver qual é que te dá o maior desempenho, né? A maior acurácia. Enfim, depois a gente vai estar falando sobre desempenho de modelo. E aí você consegue usar aquele que se destacou mais. E aí o que acontece, né? Tem aquele teorema de não existe almoço grátis, ou seja, não dá para resolver tudo com uma coisa só. Obviamente, né, o desejo de todos nós, né? Eu queria só uma ferramenta, estudar um negócio só e resolver tudo. Eu não consigo, né? Eu não consigo, assim, eu não queria estudar tanta coisa diferente. Eu queria estudar só uma coisa e resolver tudo. Mas infelizmente, como se diz, né, não tem almoço grátis. Depois a gente vai ver o Navy Base, tá? Que é um modelo que ficou muito popular, né? Foi o primeiro algoritmo, assim, se não me engano, que começou a fazer detecção de spam. Então ele foi muito usado até o início da década passada, até que o pessoal descobriu uma forma de ludibriar o coitado, né? E aí a tarefinha dele era pegar os e-mails que chegaram na tua caixa de entrada e dizer isso aqui é um spam, não é? E já automaticamente tirando, né? E aí o pessoal começou como o pessoal fala, né, envenenar o modelo, e aí ele começou a fazer as predições erradas e muito spam ficou passando na caixa de e-mail, né? E enfim, e aí hoje se usa outras tecnologias. Então, acho que desde 2010 que o pessoal começou a usar outras coisas, mas é muito importante e funciona bem aí esse modelo, apesar dessa característica aí. Depois eu tenho o SVM, né, que é Support Vector Machine, tá? Também é um algoritmo simples, tá? De explicar, de entender, tá? Vocês vão ver que é tranquilo de entender
esse algoritmo. Esses aqui que eu estou falando são os mais legais para explicar, e, enfim, né? As pessoas geralmente entendem mais rápido. A árvore de decisão que a gente vai estar vendo hoje, né? Bem simples de entender. Regressão logística, né? Apesar desse nome, regressão logística, está dentro da subdivisão de classificação, tá? Depois a gente vai explicar por quê. Né? Então, na verdade, até hoje eu não entendo, né? Não sei se o Fred sabe por que o cara botou esse nome, né? Primeiro regressão, depois logística, né? Acaba acha que é alguma coisa na área de logística, enfim. Professor, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Maria. Então, dentro desses modelos aí, está toda essa parte de regressão, né? Regressão linear, polinomial. Então, toda a parte de regressão está dentro desses modelos, né? Sim. Só um detalhe mais, que é o seguinte, tem alguns modelos, como o KNN, árvore de decisão, eles também servem para regressão, tá? Então, você pode usar eles para as duas coisas, ou para classificar, ou para fazer regressão, tá? Mas o algoritmo logística, Oi, ele é para classificação. Oi, Fred. Era isso que eu ia falar. O que é que acontece hoje em dia, né? O pessoal começou a testar modelos que inicialmente eram, por exemplo, pensados para classificação e começaram a testar para regressão com alguns ajustes e estão conseguindo bons resultados. E o contrário também. Então, por exemplo, a árvore de decisão, que a gente vai ver hoje, naturalmente, na essência, ela foi desenvolvida para problemas de classificação. Só que aí o pessoal conseguiu, né, sofisticar de tal forma que a gente consegue hoje aplicar árvore de decisão também para problemas de regressão. É o melhor? Depende da complexidade da tua base de dados, tá? Mas, por exemplo, aí você tem o Randall Forest, e aí já são várias árvores trabalhando conjuntamente. Então, hoje, é muito comum, quando vocês forem estudar a parte de modelos, você ter que aquele modelo, aquela heurística, vamos dizer assim, ela serve tanto para problemas de classificação quanto de regressão. Só que aí, o que vai ser mais importante são os teus dados, tá? Se tu está preocupado com o problema de regressão, aí voltando ao princípio que a gente tinha discutido lá atrás, meus dados têm que ter esse comportamento. Os dados, vamos dizer assim, os dados de entrada, eles vão ter que ser numéricos de alguma forma, sejam contínuos ou discretos, e o dado de saída tem que ser numérico, de preferência contínuo. Se o teu dado no final ele é discreto, ele se resume ali a 3, 4 valores discretos numéricos, aí basicamente você tem um problema de classificação, né? Não a classificação binária, mas uma classificação multiclasses. E aí o modelo ele vai... Enfim, os modelos atualmente que a gente vai trabalhar com vocês, eles já meio que entendem o que você quer fazer. Então, você vai ter modelos de regressão e classificação, e as heurísticas utilizadas têm para um, para outro ou para ambos, tá? Esse lance que o Ângelo estava falando sobre regressão logística, quando a gente for estudar um pouquinho mais a fundo, aí eu vou mostrar para vocês alguns artigos, e aí a gente consegue entender melhor por que o modelo de regressão logística hoje, ele também é usado para classificação. Beleza? Mas a gente vai de pouquinho em pouquinho para não dar curto-circuito aí no cérebro. Para não forçar. E outra coisa também, sobre o que a gente está falando aí, sobre modelos, né? A questão dos dados, né? Por exemplo, tem modelo que você tem que tratar o dado e, por exemplo, criar uma padronização dos dados. Senão, se você pegar o dado do jeito que está e botar para moer lá com um modelo, ele não vai conseguir te entregar nada. Então, por isso que a análise de dados a gente enfatiza tanto, né? Porque você precisa tratar. E dependendo do modelo que você está escolhendo, ele só vai aceitar se tiver o dado arrumadinho, né? Categorizado, enfim, padronizado, né? 0, 1. Então, você tem que ainda fazer, além do tratamento normal de limpeza, de dados faltantes, aquela coisa toda, no final ainda você tem que fazer algo desse tipo, né? De
de padronização dos dados para poder o modelo conseguir fazer o trabalho dele, tá? E aí depois, né, a gente tem os problemas de regressão, né? Você vai trabalhar com dados contínuos e talvez de tudo que está aqui nessa figura, regressão é uma coisa muito comum para a gente que é engenheiro, né? Então a gente sempre trabalhou com regressão linear, polinomial, né? Então a gente já meio que quando a gente fala de regressão a gente entende isso aí, né? E a gente até acha engraçado, né? Eu quero falar que uma regressão linear que a gente usava tanto para tanta coisa podia ser classificado como um aprendizado de máquina, né? Mas é bem interessante isso aí. E aí, claro, né? A regressão linear é bem conhecida, é um modelo muito simples que todo mundo aí da área de engenharia conhece bem, sempre trabalhou com ele e consegue entender o que está acontecendo naquele modelo, né? Então, é um modelo que para a gente aqui naturalmente precisa de muita explicação. Do outro lado, a gente tem os dados não rotulados, né? Que é o aprendizado não supervisionado. O que é isso? É como se você pegasse um monte de foto, entregasse para uma pessoa de coisas que ela nunca viu na vida, mas aí pelas características ela ia separando, ela não sabe o que é aquilo, né? Então tem um monte de foto de gato, de cachorro, mas o negócio a característica é tão marcante de cada uma dessas fotos que ele começava a separar naturalmente, né? Se você pegar uma fruta que você não conhece, né? E várias frutas de um, sei lá, de um lugar de clima temperado que a gente não conhece, você pelas fotos você consegue segmentar isso sem saber necessariamente o nome daquilo ali, ou seja, você não tem um rótulo para aquilo, mas você consegue tirar conhecimento daquelas informações que não estão rotuladas, tá? Aí depois me lembra, Fred, falar dessa questão do supervisionado e do não supervisionado, porque veja, o não supervisionado tem uma coisa interessante, que já que você não rotula os dados, então você já ganha uma vantagem em relação à questão do aprendizado supervisionado. Porque, veja, imagina cento e tantos zettabytes de informação e você tem que rotular isso aí, né? Então isso realmente é um negócio insano de se imaginar. Então você teria que ter pessoas dizendo, ó, a foto de um gato é um gato. Então é um trabalho muito grande. E aí tem acho que nesse mesmo artigo aqui o cara fala disso, né? Aquele reCAPTCHA, né? Quando você vai entrar em alguma coisa, o cara bota um monte de foto, diga a foto que tem um navio, ó, você vai clicando. Aquilo ali você está rotulando e ele está pegando aquela informação, ou seja, você está trabalhando de graça para as grandes empresas, né? Ou seja, quando eles botam, ele não quer saber se é uma máquina ou não, ele está na verdade capturando aquela informação, né? Então ele vai pegando um monte de fotos. Você vai ali clicando, dizendo, não, isso aqui é um semáforo, não, isso aqui é uma bicicleta, é um navio. E isso é rotulação. Você está rotulando aquelas coisas, ou seja, está fazendo um trabalho que ele podia pegar um monte de estagiários e dizer assim, ó, galera, pega essas fotos aqui e começa a rotular, né? Ô, professor, mas para que serve isso, né, no caso desse pessoal que coloca as informações? Porque aí você consegue criar uma... Pode falar aí, Fred. Então. Pronto, é porque é o seguinte, mas quando a gente trabalha com modelos não supervisionados, qual é o nosso objetivo? Por exemplo, encontrar um padrão dentro dos dados. Você tem aí vários dados, você faz, pô, será que determinados dias da minha produção se assemelham mais a um dado padrão de consumo de energia do que outros dias? Então, você meio que faz uma exploração dos dados às cegas, utilizando um modelo não supervisionado. E aí, o não supervisionado, ele tem uma questão que, na minha opinião, é muito importante. Você tem que entender muito da natureza dos teus dados, porque ele vai gerar um padrão. Por exemplo, nas técnicas de agrupamento, como caminhos, próprio DBScan, enfim. Mas você tem que interpretar que tipo de agrupamento ele gerou, certo? Então, a partir desses agrupamentos, aí você pode gerar uma rotulação específica. Então, você pega teus dados,
é como se você estivesse entregando isso para uma Inclusive, pessoa né, que... Fred, até os próprios dados que já são rotulados, né? Feita aquela Isso, base de dados que a gente tem um monte de sensor, que a gente sabe o nome da variável, sabe o que é, mas é tanta exatamente. informação, você joga lá na fogueira e vê como é que ele vai fazer uma segmentação daquilo ali por características, né? Mesmo você sabendo o nome das Isso. coisas, né? E aí, isso é uma possibilidade. A outra possibilidade, que é isso que o Anjo também está falando, é o seguinte, pô, eu tenho uma base de dados, e estou falando em termos de features, tá? Em termos de propriedades, com 500 propriedades. Pô, será que essas 500 features aí, elas têm uma correlação, ou a tua variável de resposta tem uma dependência alta com todas essas features? Sim ou não? Então, você pode aplicar, né, algoritmos de redução de dimensionalidade aí, para você tentar extrair quem realmente são as features mais importantes para resolver o teu problema. E aí você começa a combinar as tuas abordagens. Então, você pode, no primeiro momento, aplicar uma técnica não supervisionada para meio que dar uma limpada mais inteligente nos teus dados e, a partir daí, você aplicar para uma técnica supervisionada, seja para resolver um problema de classificação ou um problema de regressão. Então, é mais importante, nesse momento, como o Ângelo está explicando para vocês tentarem sempre relacionar, pô, o que é que eu posso fazer com uma técnica não supervisionada e que pode auxiliar no meu problema real, do que tentar entender nesse primeiro momento, né, a natureza de cada método. Então, por exemplo, não supervisionado, no geralzão é como está aí no desenho. Agrupamento, busca de padrões, reduzir dimensionalidade. Ah, pô, então quer dizer que eu posso gerar identificar semelhanças, similaridades entre dados? Pode, aplico não supervisionado. E aí, como o Ângelo falou, depois disso, você pode, inclusive, dizer, eita, pau, meu dado estava rotulado, mas aplicando essa técnica aqui, ele está falando que essa foto de cachorro não é um cachorro, parece mais um gato. Uhum. Será que se eu botar ela rotulada como um gato agora, meu modelo de classificação não melhora? Deu para entender? Então, são várias ferramentas, tem que saber exatamente usar cada uma. É o canivete suíço, né? Tem coisa pra caramba, você tem que saber usar. O perigo é querer usar uma chave de fenda para abrir o coco. Funciona? Ou pegar a faca para se alimentar, né? Terminar cortando a boca. É para aquilo? Não. Entendi, beleza. Aí dentro desse não supervisionado, você tem os clássicos, né? Que são os clusters, né? E aí a gente vai estar vendo aqui os mais comuns, que é o K-means ou K-mean, né? Para quem está querendo falar o inglês mais bonitinho, tá? E o DBSCAN, né? Que são bem populares e existem trabalhos, já fui para algumas bancas de o pessoal pegar outlier com esse tipo de cluster, que é uma coisa importante, de repente você está pegando anomalia, né, com eles. Enfim. Depois eu tenho uma outra classe aqui que a gente vai estudar, que é a redução de dimensionalidade, tá? Especificamente, né, a PCA. Né, existem umas variações de modelo, mas assim, para a gente que está começando, né, a gente pelo menos filtrar os principais e poder... Porque depois vocês podem se debruçar na área e buscar e encontrar novas ferramentas, novos algoritmos aí promissores, tá? Então a gente aqui vai estar focado em tentar explicar um pouco aí os modelos, né, e poder aplicar para que vocês possam resolver os problemas de vocês. Então assim, a gente tem uma geral sobre os modelos clássicos, né? São os que a gente já usava isso em outras épocas, né? A PCA já se usava em outras épocas e a gente nem tinha essa ideia de que era um machine learning também, né? Esse tipo de técnica.
Mais modernamente, não sei se é essa palavra correta, né? Tem os métodos de ensemble, né? E aqui a gente vai estar vendo o Random Forest, né? Que é o bagging. E se você olhar pela própria figurinha, né? O que é que acontece? Os caras pegam várias árvores e começam a fazer a classificação. E no final, a variável foi mais classificada, ela ganha e dá o resultado final. Então ali eu tenho um balaio de fruta, né? E aí duas árvores classificadas como maçã e a terceira como banana, mas como estava 2-1, ganhou a maçã, né? Então isso é uma técnica que é assim que o pessoal usa, mas a ideia é bem antiga, né? Isso vem da área do direito, né? 1600 e alguma coisa, que é exatamente para o júri. Então o cara tem uma teoria lá que era para exatamente fazer esse tipo de aplicação. Depois tem o famoso, né, o XGBoost, né, que nas competições aí é o queridinho, né, todo mundo usa ele, né, e é bem promissor realmente. Só que aí a gente tem aquela máxima que a gente coloca, né, que se você consegue resolver uma coisa com a regressão linear, então usa a regressão linear. Se você consegue usar um KNN e resolve teu problema, é ele que tu vai usar, tá? Às vezes as pessoas, o cliente às vezes ele chega para você e diz, eu quero que você use Deep Learning. Aí quando tu vai ver o problema do cara, que as bichas aqui eu resolvo com um KNN, um árvore de decisão, né? Um Random Forest aqui tranquilo, né? E aí o cara, porque é o nome bonitinho, Deep Learning, né? O cara quer porque quer, né? Acontece muito edital assim, que a gente já, o cara querendo um monte de coisa, não sabe nem o que é e não sabe como resolver o problema, tá? Então também tem isso. E aí dentro do Machine Learning você tem as redes neurais, né? E mais recentemente a Deep Learning, né? Que é uma aplicação mais moderna das redes neurais. E aí a gente tem os Perceptron, né? MLP, que é a rede neural mais simples de se explicar e acho que é uma das que a gente consegue explicar fácil. Ela é bem antiguinha também. E aí tem as mais recentes, né, que aí dá mais um trabalhinho para explicar, mas que tem uma utilidade muito grande, que são as CNNs, né, são as redes convolucionais, que a princípio elas são usadas para visão de máquina, né, para a parte de imagem. Depois a gente tem as RNNs, né, são as redes neurais recorrentes, tá? Que é muito, a princípio é usado para texto, né, para texto, tradução. E recentemente, né, com essa coisa, como o Fred falou, né, o pessoal usava alguns algoritmos que eram típicos de classificação, começou a usar em regressão e começaram a ter bons resultados. Hoje as pessoas estão fazendo isso, né, estão migrando, né, tecnologias que nasceu para a parte de imagem, os caras também estão correndo e aplicando para texto e vice-versa, né? Então essa mistura e digamos assim, como é que chama? Essa experimentação, né, de coisas que é específico para imagem e outro para texto, se fundindo aí para tentar resolver tudo, né? Lembrando que as redes neurais, né, o Deep Learning, eles vêm para resolver tudo aquilo que os modelos clássicos resolvem, tá? Mas mais uma vez, né, como a gente tem enfatizado, se você, para que você vai usar uma Deep Learning, você pode usar um KNN para resolver o problema, tá? Então não seja levado pelo canto da sereia. Depois tem os autoencoders, tá? E as redes adversárias, né, gerativas adversárias, as redes GAN. E uma outra coisa também que a gente aqui tem interesse nessa disciplina, principalmente para a parte de Deep Learning, né, é buscar tentar pegar as aplicações que a gente tem aplicações que já são típicas, né? Texto, imagem, detectar um cachorro de um gato, mas a gente pegar essa tecnologia e começar a pensar em aplicações dentro da engenharia. Né? Então, quando você vê assim, pronto, se um algoritmo consegue detectar um cachorro de um gato numa foto, então por que não usar isso numa termografia para detectar uma anomalia de um equipamento, né? Então, tentar puxar essas coisas para o âmbito aqui da engenharia,
e a gente poder aplicar e sair um pouco dessa caixa aí que é mais essa coisa aí de segmentação do mercado, detecção de foto, enfim. Então essa é uma geral básica, né, para a gente entender o que a gente pretende, né, passar para vocês. É um desafio grande, mas que possa ser útil para o trabalho de vocês de mestrado e de doutorado, tá? Então, voltando lá para os modelos clássicos, né? Então a gente viu que a gente tem aprendizado supervisionado, né? Tem a classificação, tá? Então eu tenho aqui a gente vai ter alguns principais modelos, né? Árvore de decisão, Naive Bayes, KNN, regressão logística, SVM, XGBoost e também redes neurais, né? Que também se aplicam para esse tipo de problema, né? Então aqui a gente tem uma figurinha, né, de uma classificação entre as características de um ovo de codorna e um ovo vermelho de galinha, tá? E aqui são algumas aplicações, a gente já falou também, né? Fraude em banco, spam, eu já falei também, qual tipo de idioma, documento semelhante, né? Análise de sentimento, a pessoa faz muito estudo, né? Principalmente na pandemia, mostrando quem está com depressão, né? Quem está deprimido, enfim. Depois, reconhecimento de caracteres nos manuscritos. A regressão, né? Então, vocês vão ver que a gente repete aqui alguns modelos que eles tanto fazem classificação quanto regressão. Né? No caso aqui, uma regressão aqui para tratar aqui, por exemplo, esse tipo de gráfico. Ok? E aí um outro assunto que é super importante para a gente é a questão da interpretabilidade, tá? Então, quando a gente está vendo uma análise, né, com um modelinho de uma regressão linear, é muito simples a gente perceber o que é que ele está fazendo e o porquê da predição, tá? Então, seria a capacidade do modelo ser interpretável, a capacidade de explicar suas predições, né, a uma pessoa. A gente entender o que danado está acontecendo. Por que isso? Porque quando essas redes neurais profundas, né, o Deep Learning, elas começam a gerar resultados e como eu tenho camadas ocultas aqui no meio da rede, você explica como é o algoritmo, o que, é que ela está fazendo, mas um volume de dados é tão grande e quando sai um resultado desse, você não sabe dizer se realmente ela está classificando do jeito que você está pensando que é, né? Vou dar um exemplo lá do husky siberiano e dos lobos, né? E aí se você tem, por exemplo, uma árvore de decisão, é muito simples de você conseguir interpretar o que está sendo feito, né? Então, são duas coisas importantes. Então, às vezes você pode ter um problema que você resolve com a árvore de decisão e o cara está se estendendo ali para uma deep learning que depois ele não vai explicar ou não vai entender o que é que está acontecendo ali dentro daquela caixa preta, né? Então, por isso que a gente chama aqui modelo de caixa branca, porque dá para entender o que está sendo feito. E modelo de caixa preta a gente não consegue, né? Assim, tá lá e você apenas entra dados e sai o resultado. E aí tem um gráfico que eu acho bem legal, que é a questão da interpretabilidade e a tua acurácia. Então, a regressão linear, a gente tem uma interpretabilidade muito fácil, a gente consegue entender o que está acontecendo, árvore de decisão, SVM, mas à medida que a gente vai, né, caminhando aqui, ou seja, aumentando a acurácia das minhas respostas, né, aí eu já parto com o Random Forest, e aí até chegar nas redes neurais, que é quando eu aumento muito a minha acurácia, mas eu tenho uma redução drástica aqui da interpretabilidade do modelo, tá? Não quer dizer que, como tem alguns casos, né, o pessoal fala, não, tem modelos de árvore de decisão que são muito melhores, né, em alguns datasets do que as próprias redes neurais, tá? Então não fica achando que a rede neural, né, as deep learning são a melhor coisa do mundo e vamos esquecer os outros modelos mais clássicos, né? Então ter esse cuidado. E aí eu coloquei um link aqui para esse artigo aqui, tá? Quando ele realmente questiona
o que a rede neural está realmente enxergando, né? Então, esse estudo aqui foi o seguinte, ele tinha várias fotos de cachorro, do husky siberiano e de lobos, né? E a rede ela estava realmente classificando correto, né? Ou na cabeça da gente ela estava classificando corretamente, porém, quando foi avaliar a foto quando começou a botar um monte de foto de husky siberiano na neve, a rede começou a errar, né? E ela estava acertando tudo, né? Então o que estava acontecendo? Geralmente uma foto de um cachorro, o fundo da foto tinha capim, né? Uma cidade. E lobo, né? As fotos que tinha de lobo do dataset era muito associada à neve. Então o que é que o modelo aprendeu, né? Ele aprendeu a paisagem. Então ele começou a dizer que era lobo porque estava numa foto na neve, né? Foi mais ou menos isso aí que. E aí isso é uma coisa que você não consegue, né? Você diz, ó, meu modelo ele detecta a foto ele consegue separar um lobo do cachorro. E aí tem um acerto de 90 e tantos por cento. Aí quando você começa a jogar outro tipo de dado e ele começa a errar, e você fica sem entender o que é que ele que realmente estava entendendo, né? Então fica um negócio meio doido assim. Então os modelos vão ficando cada vez mais complicados e você às vezes não pode não interpretar bem o que está acontecendo, tá? Então vamos começar aqui com um modelo simples aqui de árvore de decisão, para a gente daqui a pouco ir para a parte do notebook, tá? Então eu posso ter os dados, como a gente já vem falando, eu posso ter dados de imagem, né? Eu posso querer classificar os tipos de raças, né? Tem mais de 2.600 raças de galinha catalogado, tá? Ou eu posso também querer fazer predição, né? Ou classificação, se dependendo da massa do ovo, se o ovo é um ovo médio, um ovo extra, um ovo grande, tá? Então são algumas bases de dados que você pode precisar, né? Ou colocar para fazer a parte de predição. Tá? Então, o que é a árvore de decisão? Né? Então, vai ser uma abordagem para uma modelagem preditiva, que pode ser usada tanto para classificar quanto para regressão. Tá? Hoje a gente vai estar vendo aqui a parte de classificação, como é que funciona. Tá? Então, vai ter uma série de perguntas, sim ou não, né? Ou if then, né? If else, aliás. E você vai fazendo algumas perguntas. Então, eu tenho a raiz, né? Como uma árvore, né? Tem uma raiz, eu tenho o tronco e tenho as folhas, né? Então, e à medida que eu vou expandindo aqui minha árvore, vocês viram lá pelo desenho, você vai aumentando a complexidade, tá? Então você começa com um questionamento, se sim ou não, você vai sendo levado para diversos caminhos, né? Então aqui eu tenho a raiz, que é a pergunta principal, os nodos internos, e os mais externos são as folhas, tá? E aí dependendo da evolução do teu modelo, né, ele vai aumentando de tamanho e você precisa em algum ponto parar ali para ele não ter o problema do overfit, né? E aí como é que a gente vai criar isso aí, tá? Então eu peguei um exemplo aqui, tá? A gente lá no IF, a gente tem o curso integrado, né? E é um curso de ensino médio integrado ao curso técnico, né? Então muitas pessoas fazem esse curso, né? Apesar de, além de terem a qualificação de técnico, eles também estão visando entrar na universidade, né? Na UFPE ou em outras universidades. Como a gente está aqui na pós da UFPE, então vamos falar da UFPE. E aqui uma tabelinha, tá? Fictícia aqui, não é dado real, é só para a gente exemplificar aqui o modelo, tá? Então aqui eu tenho as features, tá? Então, por exemplo, se o aluno participa de simulados, né? No caso, para entrar na universidade, você precisa do Enem, né? Você tem que ter a notinha boa lá do Enem para poder entrar em engenharia, tá? E aí tem, né? Se a pessoa estudou no IF, quantas horas de estudo ela se dedicou e o resultado, se foi aprovado ou não, tá? Então aqui tem uma tabela, né? Então a árvore de decisão ela vai pegar essas informações, tá? E vai criar, né? E vai criar essas perguntinhas, né? Por exemplo, se estuda no IFPE,
Não, se não estuda, se você olhar aqui, se o cara não estuda no IFPE, ele de cara não é aprovado na UFPE, né? Então eu estou fazendo propaganda aqui do IFPE. Se sim, né? Aí ainda há a possibilidade de ele não ser aprovado, né? Porque se ele tiver menor, né? Estudar menos do que 4 horas, se estudar menos do que 4 horas, ele também não é aprovado. Então, estudar no IFPE não é só um critério de sucesso, tá? Mas se ele estuda no IF e ele estuda mais do que 4 horas, né? Então, ele é um potencial candidato a entrar na universidade. E isso é verdade, né? Os alunos que realmente se dedicam, eles entram tranquilo lá na universidade, na UFPE. E aí o que é que acontece, né? Então, como é que a gente começa a trabalhar o modelo para saber qual é o atributo, a feature, né? Que vai ser o próximo nodo, tá? Então, como é que a gente faz, né? Então, vamos pegar aqui se o aluno faz ou não o simulado, tá? Porque ele que a gente vai ver se ele é que está, digamos assim, se é o atributo que realmente determina, né, se o cara vai ser aprovado ou não de acordo com esses valores aqui, né? Então você pega aqui o atributo simulado, né, se sim ou não se vai ser aprovado, né? E aí você pega, faz a tabelinha dos sims e dos não, tá? Ou seja, para quem faz simulado, né? Então não, tá aqui, ó, não, não e não. Quem não fez simulado, tem alguém que foi aprovado? Tem uma pessoa que, mesmo sem fazer o simulado, né, foi aprovado. Aliás, que fez o aprovado. E teve gente que fez o simulado, mesmo assim, não passou, né, na UFPE. Então, você vai fazendo essa análise, tá? Depois, uma outra análise é se quem estudou no IFPE. Então, por exemplo, quem não estudou no IFPE não teve nenhuma aprovação. Quem estudou no IFPE tiveram 3 aprovações, tá? Então você vai analisando atributo a atributo para poder você saber quem é que vai influenciar o resultado final. Mas aí o que é que acontece, né? Quando você está separando os atributos, né, para você tentar fazer a classificação, às vezes você não consegue separar de forma correta, né? Então vocês viram lá naquele exemplo dos imóveis, né? Quando a gente só separou pela altitude, começou a dar um erro ali grande. E à medida que foi dividindo os atributos, né, separando a acurácia ali do modelo, chegou a 92%. Tá? Então, a gente vai pegar esses dois atributos, se ele faz simulado, se ele fez simulado, e se ele estudou no IFPE. Pego da tabela dos dados, né, as ocorrências do sim e do não, e vou fazer alguns cálculos, né? Então, para selecionar os atributos, né, cada modelo, né, ele usa uma forma de calcular. A gente vai usar aqui o índice Gini, tá? Que é usado no algoritmo CART, só para demonstrar para vocês como é que é feito esse cálculo e como é que lá internamente o algoritmo vai dizer, pô, como é que ele sabe que está separando, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então, o que é que vai acontecer, né? Ele vai medir essa impureza, né? Ou seja, se aquilo ali consegue realmente separar ou não o meu modelo. Então ele vai medir a probabilidade de uma instância pertencer a uma classe estimada. Então ele vai calcular a probabilidade, tá? Então aqui eu tenho a formulinha dele, né? 1 menos o somatório de até C, né? Que é o número de classes, tá? A sua probabilidade de uma classe está no nodo T, tá? Isso aqui é uma barrinha, que o meu notebook não está pegando a barrinha vertical, né? Então isso aqui só para corrigir, sem precisar que eu digite errado. Digitei errado, mas consciente que estava errado, tá? Então a gente vai usar essa fórmula para poder avaliar e dizer se qual atributo vai bifurcar, né? E vai continuar bifurcando, tá? Então esse valor, quanto menor, melhor você vai selecionar. Ou seja, se tiver um valor pequeno do índice de Gini, né? Do índice de Gini, você vai escolher aquela classe, tá? Então voltando lá ao exemplo, foi o que eu fiz. Apliquei essa fórmula aqui, né? Para, por exemplo, para o atributo se fez simulado.
tá? Então, o que é que eu faço? Eu calculo só as probabilidades. Se você olhar aqui o cálculo, ó, eu peguei aqui para o sim, né? Então, o sim foi 1 dividido pelo total, que é 1 mais 3, né? É 1 quarto. Depois eu pego as ocorrências do não, tá aqui, dividido pelo total, né? Então, veja que é uma probabilidade. Elevo ao quadrado e subtraio de 1, atingindo esse valor aqui do índice Gini. Da mesma forma, faço também para o não, né? E aí eu faço a continha, né? Então eu tive duas ocorrências do sim, dividido pelo total, que é 3, e a ocorrência do não, que é 1, dividido por 3. Né? E aí eu faço o cálculo e acho o valor. Depois que eu acho esses dois valores para o sim e o não, eu calculo o índice Gini para o atributo em questão. Então eu vou pegar esses caras aqui, que vão ser os meus pesos, e dividir, como eu tenho 7, né? Tenho 3 aqui e 4, né? Dá 7. Então, eu vou fazer o índice de Gini multiplicado pelos meus outros índices que eu peguei nos nós folha, né? E aí eu acho o valor para o atributo. Então, eu vou fazendo isso para cada um. Eu não, né? O algoritmo vai fazer isso para cada um, para ele poder separar. E aí, no final, você faz o cálculo, né? Para cada índice de Gini de cada uma das situações, né? E depois calcula o índice Gini para cada atributo. Quem tiver o menor valor é o que vai ser escolhido, né? No caso aqui, eu só fiz as contas para o simulado. Vocês podem depois fazer as continhas aqui e conferir se essa continha aqui está certa. Então, quem for menor no final é quem vai ser o atributo que vai determinar, né? Que vai ser o cara que vai determinar se o cara realmente passa ou não passa no, no IFPE. Depois que você faz isso, né, e aí você treina o teu modelo, você vai ter lá uma acurácia, né, de predição. E aí, como é que ele vai se comportar se eu jogar agora uma nova, uma nova situação, ou seja, novos dados que ele não viu, como é que ele vai predizer? Então, aqui eu tenho um aluno que ele fez simulado e ele estudou no IFPE e teve 15 horas de estudo. Olhando aqui e olhando a tabela como um todo, não dá para você de cara, assim, só olhando, apesar de ser muito simples, você não sabe dizer com certeza se tem ou não. Né? E aí fazendo análise, né? Então ele estudou no IF, estudou, né? Ele teve menos do que 4 horas de estudo, não, ele teve 15, então a predição para esse aluno aqui, que a gente não viu ainda, não tinha sido visto pelo modelo, vai ser, vai ser aprovado. Ou seja, você treina o teu modelo e aí chega uma combinação, né, de características e ele vai conseguir fazer a classificação baseado, né, nessas continhas. Tá? Para fechar aqui essa parte, né, então tem esse conceito da navalha de Ockham. Tá? Então, o que acontece? Né, para você explicar qualquer fenômeno, né, então você tem que ter um menor número de suposições possíveis. Tá? Então, como o Fred falou logo no início, né, você tem que eliminar, né, por isso que às vezes é bom você fazer um cluster, né, para você já de cara tirar, né, aquelas características, posições que não fazem diferença na tua predição, tá? Ou não ajuda a explicar o que você está querendo mostrar com a tua análise de dados. Tá? Se você tiver aqui, no caso, com dois exemplos, né, e tem uma generalização similar, você deve pegar sempre o modelo mais simples. Tá? Então, isso é uma regrinha básica. Para que eu vou pegar uma Deep Learning se eu posso resolver com KNN? Tá? E aí o que acontece? Quando o modelo é muito complexo, ele tem uma tendência, uma chance muito grande de ficar sobrefitado, né? Ou overfitado. Então, e aí você não vai conseguir, se você não tiver muita experiência, você não vai saber distinguir isso aí. Tá? E aí quando você tiver, porque aqui vocês vão perceber que a gente vai usar tudo que tiver de modelo, a gente vai usar. E aí, quem for melhor, a gente seleciona, né? Quem se der melhor ali, a gente seleciona para, digamos assim, para fazer o deploy, né, lá para o cliente, tá? Então, sempre verifica a complexidade. Por quê? Porque na hora que esse modelo começar a pegar dados novos e começar a dar pau, você for muito complexo e você ainda não entende direito,
você pode não compreender o que é que deu errado. Tá? Essa é a história lá da foto do husky siberiano. Tá? Então essa era a explicação aqui básica aqui do modelo. Tá? Eu vou passar agora para o professor Fred, vou parar aqui a gravação, vou passar para o professor Fred para ele mostrar para vocês como é a implementação do algoritmo. Tá? Vou parar aqui a gravação.